latia suro wasiye den kurani dine masuro den kurani yorobe kera wasiye den musoni yorobe kera wasiye. Boa noite a todos aqui presentes nessa sala. Hoje, dia 12 de novembro de 2021, apresento Processos Criativos, Performances Gravadas. O Governo da Bahia apresenta Festival de Dança Itacaré, edição 9. Realização Associação Comunidade Tia Marita, apoio institucional Casa Ver Arte, apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. No intuito de conhecer o processo criativo dos artistas, iremos dialogar sobre o modo de produção de cada performance gravada que está na programação do Festival de Dança Itacaré. E hoje teremos o Giltanei Amorim com o trabalho Oratório, Fluxos em Preto e Branco 21 com Letícia Sequito e Felipe Li, e Impasse representando o trabalho João Rafael Neto. Então cheguem para a gente dialogar. E o Felipe também será aí o nosso interlocutor para comandar esta roda. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. E aí eu fico, pensando de toda essa seleção, que foi as danças gravadas e a videodança. E aí o Giltanei traz um trabalho lindíssimo, que vai tratar sobre o lugar que habitamos, uma reza aos nossos antepassados. Como é que foi essa construção, Giltanei, desse trabalho unindo tanto tradição, contemporaneidade, dança, vídeo? Conta um pouquinho como é que foi esse processo para a gente. Vamos lá. Boa noite a todos, todas e todos aqui presentes no Festival de Dança Itacaré. É um prazer, mais uma vez, participar desse festival que eu tenho tanto carinho. E com o oratório, que é um trabalho que, afetivamente, também eu tenho uma relação muito íntima. Esse trabalho foi criado praticamente em família. Eu estive 24 anos morando fora de casa. Dentro desses 24 anos, 8 anos foi fora do Brasil. E logo após retornar para o Brasil, começou a pandemia. Então, eu tive a possibilidade de retornar à casa da minha família mesmo. E foi num período assim que eu tinha perdido muitas pessoas por outras questões que não têm a ver com a Covid, mas que, estando distante, não pude participar desse processo de despedida, de avô, de primo, de tia. Então, quando eu voltei para Pujuca, que é a cidade onde eu hoje moro e onde eu sou nascido, eu tive essa ideia de criar esse trabalho e, para tanto, eu comecei a esmiuçar um pouco as histórias que eu ouvia quando eu era criança, Histórias que têm a ver com um certo misticismo, com a noção de fé, com a noção
uma ideia de mundo que perpassa uma lógica onírica. Então, eu sempre fui atravessado por essas histórias. E aí eu falei, já que eu estou aqui de volta, eu não pude me despedir dessas pessoas tão queridas, eu vou criar esse trabalho. Então foi uma coisa assim bem espontânea e eu tive a possibilidade de convidar minhas tias, meus sobrinhos, meu afilhado, primos, que estávamos ali na quarentena confinados, e foi esse processo de produção que viabilizou o oratório. E aí, nessa história, para mim só fazia sentido criar um trabalho que fosse realmente uma reza, se fosse um trabalho que tratasse de referências locais, né? Das histórias que eu ouvia de minha bisavó, que eu ouvia dos meus avós. Então, fiz a compilação dessas histórias, entrevistei pessoas de minha família, e aí, a partir disso, a gente começou a criar imagens, né? E imagens que começaram a habitar aquela cidade que, naquele momento, estava completamente deserta pelo processo de pandemia. Então, foi um trabalho, pela primeira vez, eu criei com minha família, né? Minha família já sabia que eu estava criando trabalhos artísticos em vários lugares por onde eu transitava, mas nunca tinham participado do processo juntamente comigo. Então foi um trabalho bem interessante nesse sentido e que ele está por aí, está circulando, está adentrando outros territórios também. E eu fico muito feliz que essa reza tenha perdurado ao longo de tanto tempo. Ô Gil, e como é que foi essas construções dessas imagens, assim, né? Como é que foi essa escuta, assim, né? Uhum. Dessas seleções Tinha, dessas imagens. Porque tem, né? sempre que, desde muito pequeno, assim, minha família é uma família que tem uma relação com a espiritualidade muito grande, né? São pai e mãe do espiritismo, avô também do espiritismo, uma bisavó indígena que era rezadeira, uma avó que tinha um pé no candomblé. Então, essas histórias permearam o meu entendimento de mundo, até certo ponto, claro, porque eu também me afetei por outras referências. No momento que eu decidi fazer esse trabalho, eu tentei resgatar algumas memórias que eu já tinha esquecido. E aí me aproximei das tias, da mãe, do pai, dos primos que estavam por lá e que sabiam também dessas histórias, e a gente começou a catalogar. Então, nessa catalogação, a gente começou a inventar imagens mesmo, né? Não no sentido de falar de um tema específico, mas era vamos colocar essas imagens na dança. Como é que essa dança pode se materializar a partir dessa referência, que é essa referência do lugar que a gente está. E para mim tinha uma coisa que me incomodava muito, não era não incômodo, era uma provocação, assim. Eu sempre ficava pensando, quantas pessoas já pisaram na terra que hoje eu piso, né? Quantas pessoas deixaram que suas células caíssem sobre essa terra que hoje eu piso? Até que ponto as minhas células se misturam com as células dessas pessoas? Se essas pessoas não tivessem passado por aqui, o que seria esse lugar? Então foram algumas provocações que eu fiquei me perguntando, e aí, com essa catalogação dessas informações colhidas na família mesmo, acho que é quase um trabalho antropológico mesmo, os insights vieram e as experimentações vieram, e a gente juntos acabou criando essa dramaturgia, que é essa dramaturgia de reza. E aí traz várias referências, por exemplo, minha mãe, quando era adolescente, seus 13 anos, 14 anos, quando alguém se afogava no rio que tinha próximo à nossa casa e não encontrava um corpo, então, por exemplo, lá tinha uma tradição que tinham que buscar uma menina virgem para colocar um prato com uma vela no rio, e onde esse prato parasse, girasse e afundasse, era ali que o corpo estava. E, curiosamente, as pessoas atestam, afirmam que isso efetivamente funcionava. E minha mãe ela morria de terror, porque ela falava, nossa, pronto, morreu alguém, vai sobrar para mim. Então era uma história que eu sempre escutava e sempre existiu aquela curiosidade de entender até que ponto é uma história, uma invenção, ou até que ponto isso fazia sentido. Então foi nessas histórias que permeiam o que é real, o que é imaginário, o que é mito, o que é fato, é que esse trabalho oratório foi construído, né?
belo, né? E aí eu trago para a conversa a Letícia e o Felipe, né, que tem o Fluxos em Preto e Branco, né, a performance que foca a potência entre a relação do gesto, o acaso, o desenho, a dança, utilizando a linguagem do audiovisual. Então, vem para a roda para conversar um pouquinho sobre o processo de vocês. Olá, gente, eu sou a Letícia, uma mulher amarela de cabelos compridos. Eu tô aqui em São Paulo, na minha casa. Atrás de mim eu tenho umas paredes com umas fotos e estou muito feliz de estar aqui. Felipe? Bom, eu sou o Felipe, também estou aqui em São Paulo. Sou homem, uma barba, bigode, cabelo curtinho e no fundo uma parede branca. Eu começo falando, Lê? Eu passo aquelas que a gente está aqui nesse modo online, com essas janelinhas pipocando. Então, eu vou apresentar o Fluxo em Preto e Branco. Ele é um projeto que existe desde 2012. E dentro dessa conversa entre performance, dança e desenho, ele é pautado em vários experimentos performáticos que acontecem uma vez, e sempre com esse diálogo, né, com o espaço, com as materialidades. E o que acontece é que com a chegada da pandemia, a gente teve a possibilidade de trazer o Fluxo em Preto e Branco para ter o apoio. Aquelas, estou pensando que me passou um flash de tudo que aconteceu até hoje, gente, para a gente estar aqui. Mas o Fluxo em Preto e Branco 21, que é esse que está dentro do festival, ele foi criado com o apoio da Lei Aldir Blanc. A gente entrou com um edital que era para produção em dança com apresentação online. Foi o edital de 2020. Já tinha passado quase um ano, né, da pandemia, e aí quando eu pensei sobre como fazer essa apresentação online, eu pensei que seria importante pensar o Fluxo em Preto e Branco 21 para ser visualizado, ser exibido e ele acontecer no modo online. Então foi uma escolha não fazer uma performance e gravar como se fosse um registro, mas trazer um desejo que eu já tinha, que é uma aproximação com a linguagem do vídeo dança. E nessa parceria, o Felipe Liu, que está aqui com a gente, o que aconteceu foi que a gente tinha feito, assim, o Felipe eu conheço já desde uns aninhos aí, porque o Felipe tem um espaço cultural aqui em São Paulo estranho. Olha eu falando por você, Felipe, a pessoa fala um monte. Mas o que aconteceu foi que a gente tinha uma relação antes da pandemia, né? O Felipe tinha feito aulas comigo, eu sou colaboradora do espaço dele, e a gente tinha um desejo de fazer algum trabalho audiovisual dentro da linguagem da dança suculenta. E vamos dizer que o que foi de positivo dentro dessa pandemia é que estreitou essa nossa relação de parceria, de criação e experimentação de dança e audiovisual. E eu brinco assim que a proximidade com a Letícia, né, que também não podia ser muita por causa da pandemia, né, então a gente teve poucos encontros, enfim, tipo, né, essa proximidade me fez, de alguma maneira, acho que até a própria pandemia também, assim, de alguma maneira tá muito atento que enquanto a gente faz silêncio, coisas já estão acontecendo, né? Eu acho que o trabalho da Letícia traz muito isso também. E aí no audiovisual, a ideia era que essa câmera, né, ela também tivesse uma presença, né? Tipo, assim como a Letícia tinha a presença, o espaço tinha a presença, a câmera também tinha essa presença. E aí, tipo,
eu acho que isso foi mais interessante, assim, por isso que dentro do trabalho tem tanta proximidade, assim, de imagens dos materiais. Porque eu acho que são os materiais e o espaço que, atingindo a Letícia e ela se movimentando, também atingiam a câmera e a câmera se movimentava. Eu acho que esse foi um dos motes, assim, do nosso trabalho, assim. Uma coisa interessante dentro do processo de criação, porque entre apresentar o projeto, quando eu pensei a apresentar o Fluxo em Preto e Branco 21 para o Aldir Blanc, a gente tinha uma verba reduzida para produzir um novo espetáculo, um novo trabalho. Então eu falei, vou dar continuidade, em vez de inventar, né, ou trazer uma nova obra, eu vou dar uma continuidade para essa série. Que o Fluxo em Preto e Branco 21, ele chama 21, não por causa de 2021, que é quando ele foi lançado, mas porque ele é o 21º dessa série. Então, no início, o Felipe estava como videomaker, né, e seria o montador. Mas durante o processo de entender que lugar, que espaço, que materialidades, que olhar, que tom, né? E sobretudo nas locações, quando eu estava tentando entender o que será que seria o Fluxus, o Felipe foi acompanhando na visita das locações e ele foi fazendo perguntas muito importantes que esbarram e depois oficialmente, né, eu falo, ele fez a dramaturgia e ele acabou também se tornando diretor do filme, que também tem esse lugar híbrido, né, que é um filme de dança, ele tem ali um lugar meio fluido, né, conforme quem vê pode, né, achar dentro desses catálogos e dessas janelinhas, tem um lugar híbrido também, né, em termos de linguagem. E o Felipe além de ser videomaker e montador, o Felipe também é ator e dança. Então, dentro desse entendimento, ele foi ganhando espaço e foi ficando cada vez mais próximo, né, das escolhas, e por isso que a gente, quando estava já no meio do processo, eu percebi que ele não era só um videomaker que estava ali para executar ou captar as imagens e as referências que eu estava querendo, né. Então foi, assim como a Lígia Chain, que ela não está aqui, mas ela é da minha parceira de iluminação, e que teve, por exemplo, uma participação durante as filmagens. A gente teve 2 dias de filmagem, lá na Casa das Caldeiras, que é um espaço cultural, uma associação cultural aqui em São Paulo, que é muito conhecida. E a Lígia Chain, como eu tinha muita vontade de filmar durante o dia, usar luz natural, a iluminadora, né, você fala, o que ela vai fazer, né, a gente está usando luz natural, ela fez uma intervenção com luz, mas ela também interviu na dramaturgia do filme, porque foi ela que sugeriu a gente fazer uma gravação, né, um take que não estava no roteiro, e ela fez a gente fechar o trabalho com uma delicadeza e uma potência que não era programada, né? Estou falando isso sobre essa questão desses atravessamentos das funções oficiais de quem faz o que num projeto, né? Maravilha, né? Esse encontro, né, de profissionais que é isso, né? Quando a gente se envolve e aí a gente descobre coisas que começam a interferir no próprio processo, né, de criação, né? E aí a gente vai conversar agora, né? Esse é a primeira rodada, né, gente? O trabalho em Passe, que é de Salvador, que é um trabalho a partir das memórias, né, de uma obra que foi criada coletivamente antes da pandemia, onde 4 artistas, né, dançavam com a perna de pau, e que depois se criou aí um trabalho a partir de diferentes experiências e das perspectivas causadas pelo confinamento. Não é isso, João Rafael Neto? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse processo aí do impasse. É isso mesmo. Boa noite, gente. Eu sou um homem
me considero pardo, mas muitos me consideram branco, então existe um lugar turvo aí. Sou um homem pardo, cabelo curto, quer dizer, cabelo raspado com entradas na cabeça, uma barba cheia, não muito grande, mas o suficiente para conseguir pegar a camisa branca, e eu estou no corredor de uma casa, de um espaço cultural, no corredor de um quintal. Impasse, ele é resultado de uma inquietação dos artistas que compunham o espetáculo Espaço, que é um espetáculo, como o Verusa disse, né, um espetáculo feito na praia, né, existia toda essa inquietação da gente de como produzir, como transpor, né, essa vivência da gente do espetáculo para o momento onde a gente estava, que era esse, já vinha de um ano de pandemia, e aí todos que integravam esse espetáculo já estavam nessa inquietação, em especial o Cláudio Machado e a Clara Espada, que já vinham nesse primeiro ano experimentando algumas coisas que serviram como uma base inicial assim para os primeiros experimentos. Já existia previamente o desejo de fazer uma obra audiovisual do espaço, né, de alguma forma, porque a gente já tinha feito algumas filmagens prévias que inclusive estão no Impasse. E aí com essa nova configuração de mundo, né? Ô, avião. Com essa nova configuração de mundo, as coisas vão se reformulando. E aí eu... Espera um pouquinho. Nossa. Não sei para vocês, mas para mim parece bem forte. E com essa nova configuração, a gente... Ai, acabei perdendo um pouco aqui. Com essa nova configuração, a gente queria produzir o trabalho que retratasse não só o espetáculo, mas também a condição em que todos nos encontrávamos naquele momento, né? Que é o do enclausuramento, que é esse corpo que não cabe no espaço residencial, esse corpo que quer ir além desse confinamento, né? E a gente foram diferente de outros procedimentos que eu participei nesse período, que pegavam um espetáculo pronto e filmava o espetáculo, fazia uma dança filmada, ou fazia uma pequena adaptação do projeto do formato italiano, com algumas pequenas inserções que se relacionavam mais com o audiovisual. Em Passe a gente já vai direto pensando nesse formato. Então a gente passou mais ou menos 2 meses no processo de criação e de entendimento de como seria essa adaptação, como seria essa reconfiguração, como seria essa perna de pau, como seria esse corpo com a perna de pau dentro de um ambiente que não cabia a ele, quais eram os temas que perpassavam por todos os intérpretes, né? E junto com isso, a gente tem o olhar do pessoal da Voa Audiovisual, né? Que é o Edson e... Ai, me escapa agora o nome. Enfim. E a trilha do Jarbas Bittencourt também, que, assim, eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já tive o prazer de dançar, assim, enquanto trilha, enquanto composição. E eu acho que apesar de ser um trabalho de dança, eu acho que é um retrato fiel dessa condição que a gente se encontrou nesse primeiro ano assim, de pandemia. Sim, sim, a gente observa, assim, né? E é belíssimo, né? Porque vocês também trazem algumas cenas do espaço, né? E essa atualização em cada casa, né? E cada um traz suas
suas questões, seus posicionamentos a partir disso, né? Eu acho que agora a gente pode, né, Felipe? Não, pode falar, João. Inclusive, a gente teve uma distância maior, né? Que eu e Matias estávamos sozinhos em casa. Matias mora em um apartamento que não tinha pé direito para caber a perna de pau. O Cláudio e a Clara, que são um casal, eles estavam em uma casa que tinha quintal ao redor. E aí tinha uma relação com o espaço externo também dessa casa, mas que tinha uma limitação desse muro. E eu estava morando em uma casa pós-colonial, assim, que tem um pé direito alto, era pequena, mas tinha um pé direito alto, então eu conseguia andar nessa casa. E era uma casa que eu estava sozinho após eu ter me separado, né? É uma casa no qual tinha uma história prévia, eu estava com uma companheira, que eu vivi esse primeiro ano de pandemia juntos. Então, são uma série de camadas... Olá! Uma série de camadas que se misturam, atravessam junto com esse todo aí. E aí, uma coisa que a gente ficou pensando era quais eram essas formas de filmar o espetáculo, quais eram os ângulos, o que a gente ia filmar. E a gente foi buscando essas possibilidades e variações. Tem uma cena que eu coloquei uma câmera na ponta de um dos bastões que a gente utiliza durante o espetáculo, né? E aí me faz lembrar sobre uma fala do Jorge, né, do Jorge Alencar, em uma das ações que a gente fez na época do Impasse, que tinha algumas conversas, falando sobre essa questão da perspectiva da câmera, dessa manipulação do olhar, né? E o que o Jotanei também acho que comenta em algum momento sobre isso, desse olhar, né? Que pode ser editado pela câmera. Opa. Ok. Eu acho que, né, Felipe, a gente já pode chamar as pessoas que estão na sala, ou vocês querem conversar entre vocês, o que vocês observaram, pontuando. O que eu acho interessante é que cada trabalho, né, apresentado tem uma questão muito interessante, que é a criação de uma poética, né? A gente começa e aí, quando a gente vê, a gente se depara, né, com algo que é muito de uma sensibilidade muito grande, né, no trabalho de vocês, e que aí é esse encontro entre o som e a imagem, o movimento, né, essa captura que é de vários ângulos, né, quando a gente vê esses riscos, né, da Letícia em vários planos, e aí a gente não sabe o que é chão, o que é parede, né? Aonde é que tá, quando ela manipula também, né? Eu já tô manipulando, que nem você, Letícia. Me empolguei. Né? Aquela não é uma vassoura, é um esfregão industrial. Um esfregão, sabe? E esse lugar do molhado também, né? E aí passando, né, pelo Gil também, aquele pano preto que a gente vê só subindo e essa queda vai para onde, né? Esse caminho de trem, né? Aonde é que a gente está entre o início, o meio e o fim, né? E essa água que a gente precisa respirar, subir, para a gente poder respirar na perna de pau, que é belíssima. Né? Então, a gente fazendo aí uma passada pelas performances gravadas, para a gente poder conversar um pouco entre vocês e com quem está na sala. É isso, Lipe? É sim, Verúzia. Nós podemos abrir tanto para vocês conversarem entre vocês, ou para alguém da sala que está acompanhando pelo Zoom, para poder fazer perguntas para vocês também.
Então, como vocês preferirem. Eu tenho um Eu só queria. comentário do Gil. Posso falar para o Gil? Rapidinho, Gil? Pode, Porque eu achei claro. interessante a sua fala do contexto do processo, porque quando eu assisti o vídeo, eu fiquei com essa sensação de estar passando por coisas, né? Passando, para ter uma coisa da passagem e uma coisa da leveza, e porque é como se tem imagens que são sugeridas, mas não tem o começo, meio e fim, né? Ela vai dando para ali, daí passa para lá, vai passando. E aí acho que faz sentido dentro do que você falou, desses rituais e dos exemplos que você deu hoje na sua fala sobre questão de passagem, de morte, ou essa relação mais etérea, né? Quando se fala em espírito, e daí então Inclusive, dá para entender. inclusive dialoga muito com essa fala de Verusa em relação ao vídeo, porque efetivamente a gente pensou nas locações não como um lugar meramente bonito para se estar no quadro, né? Mas pensamos como essas locações elas viriam para a dramaturgia como um elemento simbólico. Então, é uma linha de trem que tem uma história muito forte em relação a Pujuca, porque Pujuca é conhecida na Bahia pelo incêndio que aconteceu na cidade de um trem que virou, então isso também traz uma memória muito grande, mas tem essa coisa de onde é que a linha começa, de onde é que a linha termina, sabe? Essa ideia também do rio, para onde é que o rio corre vai depender muito se está no período de cheia ou se está no período de baixa. Então, era muito essa lógica. E eu acho que quando eu penso sobre os meus processos criativos, né, 15 anos de trabalho, eu sempre parto por uma lógica que não tem início, meio e fim, porque eu também acho que a gente não está localizado no presente apenas. Né? Eu acho que a gente é passado, eu acho que a gente é futuro, a gente é tudo isso aí dentro desse redemoinho, né? Dessa pororoca louca que a gente se encontra e que a gente se conecta. Assim, eu não consigo. Curiosamente, na minha família, todo mundo diz que eu sou a reencarnação de um tio falecido há não sei quantos anos atrás. Então, tem essas coisas. E que para mim era importante, porque eu também, durante o processo de criação do oratório, eu já estava começando a pesquisa do doutorado, depois de ter passado muitos anos morando na Espanha, Alemanha, Argentina e México, e ter visto que quando a gente vai pensar sobre dança contemporânea, parece que ainda existe um cânone em relação às técnicas, em relação aos discursos, em relação ao que é considerado uma boa dança, o que é o contemporâneo. Então, para mim, era muito importante pensar em como é que eu posso trazer a minha história e a história daquele lugar que eu nasci como uma possibilidade de ignição para uma dança que é contemporânea e não entra naquela lógica do popular ou do tradicional estereotipado, sabe? Então, era uma intenção e que, inclusive, depois possibilitou desdobramento para o Grapiúna, que foi o trabalho que eu e Aldrin criamos aí dentro do Festival de Dança Itacaré, já deslocando um pouco de Pujuca para Itacaré, entendendo que nós também temos lugares de aproximação muito grande. Itacaré tem uma tradição indígena e de afrodescendentes muito grande, então a gente se reconhece muito aí. Mas eu acho que é isso, que essas ideias de passado, presente e futuro, o que sou eu, que é o meu antepassado, que de repente meu antepassado ainda está por vir, e é louco a gente pensar nisso, que de repente meu antepassado ainda está por vir, né? Então foram essas coisas que serviram assim de ignição mesmo, né, para esse processo. Mais alguém vai fazer alguma pergunta entre vocês? Gente, eu sou faladora e sou curiosa. Eu vou falar para o João, aquelas. Que a gente não, aqui, a gente que está aqui, a gente não está vendo quem está no Zoom. Então, eu espero que tenha gente assim, ó, com a mãozinha levantada, com perguntas. A gente não, a gente não está vendo aqui. Mas eu achei curioso que quando eu estava assistindo, tinha essa relação das pernas, né? Que muda completamente a proporção e são metálicas, então tem essa referência meio robótica, né? Meio assim. É muito diferente se fosse de madeira, eu fico imaginando, né? Mas é muito curioso como ela vai se ressignificando e quando está dentro da casa, tem essa relação, né? Por exemplo, tem uma cena que você está no box, né?
E essa coisa de o que posso fazer, e aí o corpo vai tomando outras formas. É muito curioso como ao longo do... Como não tem uma dramaturgia linear, né? Assim, o filme é muito interessante que volta, vai para frente, vai para trás. E fiquei pensando muito nisso, né? Nessa relação do... Esse espaço que não cabe, mas de repente cabe, e aí acontecem coisas lindas. Ou quando tem, por exemplo, um momento que foca, que a gente vê um chão, piso frio branco, e tem as pontinhas da borracha com a haste, que é muito bonito. De repente fica uma coisa que é um detalhe, né? E aí tem, assim, a trilha sonora também acabou trazendo, não só a trilha sonora, acho que a proposta também do que foi filmado, o estado de vocês, realmente me deu essa sensação dessa não estabilidade emocional, né? Então tem coisas que são melancólicas, tem coisas que são tediosas, tem momentos que são de deleite ou de respiro, assim. E é muito interessante como que a partir, né, de uma situação que muita gente viveu, né, no isolamento, mas como isso vai ganhando um sentido poético, e sendo que, assim, o cenário, né, o lugar onde acontece é do dia a dia, é casa, é corredor, é banheiro. Lógico que quando tem o mar, né, é outra dimensão e dá um respiro, mas achei muito interessante, assim, a presença da perna, que às vezes é só uma maneira, né, de se estar mais alto, mas quando ela vira também uma atriz, um ator ali dentro da cena e do movimento. E quando, né, então acho que é isso. Aquelas. Isso da perna dialoga muito com a pesquisa que eu tenho de dança com a bicicleta, nessa relação do objeto enquanto prótese e extensão, né, do corpo, um elemento potencializador de movimentos, né? Enquanto ele limita algum tipo de movimento, ele traz uma outra gama muito maior de movimentações possíveis, né, e de relações possíveis com isso. E eu lembro que um dos exercícios que a gente tinha no processo era explorar lugares possíveis da casa para estar, para se relacionar, se mover, né? Aí sempre teve o banheiro, que era um lugar muito comum, a coisa do café, né? O ritual do café, ou buscar tomar sol em algum lugar, quais eram esses lugares. E a partir desses pequenos elementos cotidianos, como é que a gente ia acrescentando essa perna? Seria ela no fundo apenas? Seria você utilizando ela? Seria utilizar ela como um apoio, um suporte? Ou o bastão também? E tinha um outro processo que era a gente fazia atividades de um para o outro. Às vezes a gente pegava um exercício de aí, fulano vai fazer essa dança para... eu fiz a dança para Clara. Aí a Clara vai pegar aquela dança, vai fazer para Matias. Aí Matias pegava a partir do que Clara tinha feito, ele fazia para o Cláudio e assim por diante. E a gente fazia, às vezes, uma rodada das danças relacionadas, e às vezes a gente trazia algumas proposições. E aí as ideias mais interessantes, às vezes a gente ia roubando a ideia do outro, criando juntos. A gente tinha constantemente os encontros e as conversas via Zoom, né, para dialogar, ver os materiais que a gente estava desenvolvendo e pensar como é que a gente poderia refazer aquela imagem, né, dentro do contexto, como seria melhor utilizado para isso, para aquela narrativa, né, que a gente estava construindo. E aí muita coisa acabava surgindo na surpresa, e que era aquilo e que não cabia ninguém copiar, porque era aquilo. Exemplo, essa imagem
das borrachinhas nos quadradinhos das sombras da janela, né? Nos feixes de luz da janela. E foi uma cena que acho que, se não me engano, foi a Clara. Era a Clara Espada dançando. E que é um momento, é simples, é sutil, mas que é de uma poética muito, muito potente, assim. É entender que não é o espetaculoso, que é uma perna de pau, que é algo que vai ser espetacular, potente, quase circense. Não no sentido pejorativo, né, mas no sentido positivo. Não precisa ter a espetacularidade para comunicar algo, né? Não sei se respondo. Eu acredito que essa construção de narrativa de vocês, tanto da Letícia, do Felipe e do João Rafael, tenham partido de uma conexão com a identidade de vocês, com o que vocês se identificam ao criar essas narrativas, ao criar esse impulso artístico. Então, sabendo que ambos as produções foram realizadas, foram pensadas, mesmo que o da Letícia, como ela sinalizou, já tinha um começo antes da pandemia, mas durante esse processo de pandemia, onde nós estávamos dentro de nossas casas e tal, como foi essa construção de narrativa, principalmente essa construção que foi em poucas reuniões, em contatos mais distantes, de forma, podemos dizer, low touch, onde as pessoas não se tocaram ou tiveram pouco toque, e para chegar nessa profundidade de camadas, porque ambas as produções tiveram camadas, e foi muito interessante de assistir e ver que ali na cena tinha um corpo, e aquele corpo tinha uma mensagem, aquela parede tinha uma mensagem, o desenho tinha uma mensagem, a perna tinha uma mensagem. E como foi para vocês essa construção dessa narrativa, assim, nessa forma low touch, de certa forma? Para deixar mais organizado, eu vou passar primeiro para a Letícia e o Felipe, e depois para o João, como o João acabou de falar, para ele dar uma descansadinha na voz. Tá bom. Uma das coisas que eu pensei que era tirar proveito da situação de estar com uma câmera, acho que pensando no exemplo que o João fala, né, quando põe a câmera na ponta que muda o olhar, uma das coisas que tinha de interesse, que é uma coisa que eu já conversava com o Felipe, que tinha a ver com a intimidade, né, com essa relação da proximidade, do encontro em dança, em performance, ter essa relação tátil, ou mesmo a relação tátil do olhar, ou do contato, e que a câmera, ela justamente permitia isso, né? Por exemplo, no filme, quem viu ou quem for ver, lembrando que fica até dia 14 de novembro online, disponível, tem momentos que você vê o detalhe do meu corpo muito próximo, que ao vivo você não teria isso, né? Tem uma relação também que foi desafiadora, quando eu aprendi muito com o Felipe, porque eu estava muito interessada nessa questão sensorial, dessa percepção contemplativa, mas não apática. E como fazer isso em termos de duração de imagem, né? Por exemplo, tem cenas que elas acontecem no tempo da duração da ação. Mas, por exemplo, tem um momento que eu faço um risco na parede, que se fosse ao vivo seria uma parede inteira que dá a volta lá, mas que no vídeo o Felipe falava, olha, a gente não precisa se preocupar com esse tempo, porque desse jeito que a gente faz, ela já dá a sensação de continuidade, e alguns outros momentos não. Ele falava, por exemplo, tem uma das cenas em que ele tinha deixado aberto, e a gente tinha uma combinação, né, que quando se algum momento ele precisasse que eu parasse, porque a gente estava com uma câmera só. Então, se algum momento ele quisesse mudar, ou se aproximar, alguma coisa, ele falaria para eu parar, e aí ele se aproximaria. E aí aconteceu que, por exemplo, uma das cenas que ele começou aberta, eu comecei a fazer, e teve um momento que, né, aquelas making off, né, que eu estava de costas, que eu falei para ele, Felipe, será que eu paro aqui para você mudar e chegar aqui? Daí ele falou, não, eu acho que essa cena tem que ser toda aberta. E aí eu tive que confiar, porque eu não sabia o que ele estava filmando, né?
assim, eu não tinha, eu sabia que estava aberto, mas eu não sabia exatamente. Então eu tinha uma sensação, né, eu sempre brinco, mas para mim é real, eu tenho uma sensação de que a câmera me toca. Então, mesmo que eu não saiba exatamente, quase como, eu acho que isso tem a ver com a intenção da câmera e quem está por detrás da câmera, né? Tem essa comunicação, um toque que não é toque com peso, né? Toque à distância, vibracional. Por que não falar isso? Mas é um toque vibracional. Então, já me perdi no que eu estava falando, mas é uma das outras, né? Então, teve essa relação de como passar, como captar, passar, comunicar sensação, relação sensorial no audiovisual, né? Mas também teve uma outra coisa que aconteceu, foi que nos ensaios que eu fazia lá sozinha na Casa das Caldeiras, porque por conta de isolamento eu ficava sozinha lá, né? Tive a oportunidade de ter o espaço das Casas das Caldeiras só para mim, assim. E o que aconteceu foi que eu enxergava algumas coisas, e aí ou eu fotografava ou eu filmava, e com essa intenção, tipo, olha, eu tô vendo daqui, né, o balde aqui assim, ou então aqui dessa janela. Então não chegou a ser um storyboard, mas assim, tinha umas referências do que eu gostaria de ver, e o Felipe foi entendendo o que isso significava, né, que escolha. Então, quando a gente foi filmar, né, Fê? O Fê pode falar mais isso. Ele tinha uma tendência dele falar assim, acho que a Letícia provavelmente estaria escolhendo isso, ou eu acho que a intenção e a atenção faziam com que as escolhas fossem sincronizadas, né? Não teve nenhuma coisa que o Felipe fizesse que eu falasse, ai, não, isso está muito fora, ou, enfim. Fê, não sei se quer falar alguma coisa, mas... Não, eu acho também que esses materiais, né, que você acabou gravando, fotografando, tipo, esse foi o toque, né? Como a gente não podia se tocar, eu acho que o toque se deu pela imagem também, assim, né? Então, a partir da visualidade que ela tinha, ela foi construindo um universo possível, né? E eu fui adentrando esse universo, questionando algumas coisas às vezes, alargando, diminuindo também junto. Mas acho que esse foi um procedimento, né? Tipo, pensando assim na pandemia, um procedimento possível é você utilizar a gravação de ensaios ou de coisas que te interessam, compondo um grande universo de possibilidades, né? Que depois você pode escolher a partir desses materiais. Então, acho que esse é um procedimento que a gente usou e que funcionou em relação à pandemia, assim, né? A gente teve, de verdade, assim, 3 ensaios esparçados, assim, para chegar, né, nesse trabalho. Então, assim, é muito pouco, na verdade, assim, para, tipo, entender a postura da câmera dentro, né, de uma composição onde não vai ser um registro, né, onde vai ser uma câmera que dança nesse sentido até dramatúrgico mesmo, né? Ela está construindo a dramaturgia junto com a Letícia, né? Então, acho que isso é um ponto interessante de pensar a pandemia. E uma outra questão também é dessa coisa que a gente está falando muito sobre proximidade, né? A proximidade dos materiais, a proximidade. Só que a longura também pode provocar proximidade com outras sensações, né? Então, tiveram algumas escolhas, por exemplo, que surgiram meio que não que surgiram assim, né, mas já estavam no nosso discurso, por exemplo, essa coisa do espectador, de quem vai assistir uma performance, né, do Fluxus 20 ou do Fluxus 9, por exemplo, né, quem foi assistir, como que essa pessoa se relacionava, né? E tem um pouco tem alguns planos que a gente coloca dentro do trabalho que são planos onde a gente está espiando, né? A gente está entre formas que estavam no espaço, então tinha um maquinário assim bem longe de onde ela estava, tipo, e aí eu posicionei a câmera ali e fui espiar a Letícia, né? Então, a partir dessa longura, porque eu estava, sei lá, né, a imagem, ela tá
o quê? Uns 10 metros, 15 metros da Letícia, mas isso dá efeito também de proximidade nesse sentido de uma outra relação com o trabalho, né? Então, assim, o que é você estar muito pertinho e o que é você estar espiando, né? Tipo, então, essa proximidade é uma coisa que não tem a ver só com estar próximo. E talvez isso também dialogue com a pandemia, né? Como a gente foi obrigado e obrigada, tipo, a estar longe, a gente teve que entender outras possibilidades de proximidade, né? E isso, dentro da composição dramatúrgica de um trabalho, também pode ser pensado nesse sentido de que outras distâncias não necessariamente estão afastando você. Às vezes você está ficando cada vez mais próximo, porque espiar tem essa relação de você captar uma intimidade, né? Então, todo esse jogo, assim, eu acho também pode dar leitura aí para essa pergunta, Felipe. Felipe, eu gostaria que você repetisse essa pergunta, porque a gente já passou por tanta coisa que acabei perdendo o fio da meada aqui. Então, a pergunta, ela basicamente ela perpassa pela construção dessa narrativa de criação, de produção dessa performance gravada de dança durante uma pandemia, a ideia de confinamento, onde vocês estavam principalmente a sua performance dançada, gravada, pelo fato de ser uma performance iniciada presencialmente, em um outro momento, em um outro local, e essa questão de se reconstruir durante um decreto de vocês não podem estar juntos, vocês não podem se tocar, vocês não podem estar em público. E é justamente esses limites que foram impostos e a forma como eles interferiram na construção dessa narrativa, de forma positiva e de forma negativa também. Agora foi. Achei que tinha clicado. A gente tem 2 pontos de referência para essa construção de narrativa, né? Acho que mais pontos. A gente tem o espetáculo, a gente tem a condição na qual a gente se encontrava, a gente tem o processo de criação, que foram esses pouco mais de 2 meses de levantamento de material e de relações e de diálogos que a gente acabava construindo através dos vídeos. E tem o olhar da decupagem e da edição, né, do roteiro, que aí foi o Cláudio e o Edson que fizeram. Espera aí, deixa eu confirmar. Foi o Cláudio e o Edson que elaboraram esse roteiro e o Henrique Filho que acabou arrematando essa edição, né? Então, existem uma série de camadas de relações que vão sendo criadas até chegar nesse resultado final, que é o vídeo impasse, né? E de como... E aí a grande questão, como a Letícia comenta, que é essa coisa que não tem uma narrativa linear, né? É essa coisa que perpassa uma linha cronológica, não diria aleatória, mas que ela vai e vem e que ela está em paralelo em outros lugares. Matias, lá no quarto dele, com a perna de pau na cama, ouvindo o noticiário sobre a vacina. O Cláudio, que está pendurado na árvore, com a perna de pau, sem camisa. Sou eu que estou andando no telhado da casa do vizinho com o bastão, né? Essas coisas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo tempo cronológico, mas que visualmente estão distintas, né? Acho que mais ou menos por aí. As narrativas, as criações, e esse caminho todo até chegar nesse resultado final. Sabe, João, que você falando nisso,
Em alguns momentos era isso que eu ficava com, quando aparecia o mar ou andando lá fora, às vezes eu falava, será que é uma memória? É um desejo ou é o futuro? Sabe? Achei bem interessante a maneira como, porque né, como começa, aquelas que dá, para quem não assistiu já dá spoiler, mas em princípio, né, porque começa com uma coisa que parece meio futurista, né, meio assim, mas daí, ainda mais quando estão deitados na cama e a seguir vem de novo, ou alguma imagem, dá essa sensação. Você não sabe se é uma memória, tipo, ai, que saudades daquilo, aquele solzinho batendo, ou se é uma coisa que vai acontecer e você fica positivo, né? Eu achei muito interessante, assim, ó. É a nossa distopia presente, né? Boa. Infelizmente. É. Infelizmente. Eu gostaria de pegar aqui um ponto da fala da Letícia que se repetiu na fala do Felipe, para a gente conversar um pouco sobre isso. Quando a Letícia ela coloca que essa câmera que estava na gravação, ela dançava também. E o Felipe também falou dessa dança dessa câmera. E o vídeo, a dança em vídeo, a dança filmada, o filme de dança, ele tem muitas possibilidades, muitas diversidade, né? Uma diversidade de produções. E a partir do momento que essa câmera ela também entra na dança, essa câmera ela também é coreografada, ela também se deixa coreografar, é que nasce construções poéticas de dança. Então, para vocês, como foi esse pensar dessa dança dessa câmera? Eu acho engraçado porque a gente fala, né, dessa câmera dançando, e aí quando você vai assistir o trabalho, a câmera é super parada no nosso trabalho, né? Ela é fixa. É. E é isso, é sobre isso, né? Essa câmera escolhe dançar de uma maneira um pouco mais lenta para esse trabalho, né? A gente tinha disponível um gimbal, que é uma estrutura de estabilização de imagem, onde você coloca a câmera e sai passeando, né? E a gente fez alguns testes e eu falei assim, Letícia, acho que todo esse deslizamento e essa imagem deslizante, assim, né, que você percorre quando você está assistindo uma obra audiovisual com essa câmera assim, eu acho que esse movimento está em você, né? Está na sua dança. Então, essa câmera que a gente vai colocar para esse trabalho, talvez ela vá dançar de uma maneira um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais parada, né? Tipo, e a Letícia, quando a gente falou, ela falou assim, nossa, acho que é isso, né? Até porque uma relação que a gente teve com a locação, né, que a gente sempre fala, assim, é que a gente estava muito entre uma locação bem lisa e uma locação bem áspera, assim, né? Tipo, em termos de textura mesmo. E uma das questões foi essa, assim, será que o seu movimento no Fluxos em preto e branco, né, sequencial, do jeito que ele já tem uma história, será que ele rola num lugar áspero? Será que ele pede um lugar áspero? E a gente, né, foi vendo que não, né, a gente foi indo para esse outro lugar. Então, essa dança aqui, essa câmera que dança, eu acho que é menos no sentido de essa câmera então ela precisa dançar, ela precisa se movimentar, ela precisa. Não, na verdade, a dança eu entendo ela como um estado de presença, né? Então é um estado de presença dançante, nesse sentido de que é esse corpo que revela coisas sobre um outro corpo, ou sobre um espaço, ou sobre uma luz, né? Então eu acho que para mim a questão da videodança é muito esse lugar, assim, é entender a câmera como um corpo. E como um corpo, numa dança, eu posso escolher estar parado, né? Mas eu preciso escolher estar parado por algum motivo. E aí eu acho que assistindo o filme a gente vai entendendo os motivos, por que acontecem alguns movimentos, né? Existe muito essa coisa da gente tentar não revelar, né, o espaço como um espaço conhecido, assim, aqui é a Casa das Caldeiras. Tem também uma ideia de não revelar, assim, pelo menos de imediato, e nem centralizar a performer como a Letícia, né?
acho que cada vez que a gente vai fazendo isso, são escolhas também dessa câmera que está presente, né? Esse corpo câmera não quer revelar, então ele se curva, ele vira, ele recorta, ele se aproxima muito lentamente, mas muito proximamente, ou ele vai muito lá para trás, né? Então essa dança, ela não acontece só no movimento de câmera, pode acontecer também, mas ela acontece na linguagem, ela acontece nessa medida em que você escolhe recortes, em que você escolhe se afastar, mas não no movimento de afastar só. Você escolhe ficar parado lá atrás e depois cortar para um plano bem próximo, né? Isso já é uma dança. Então, eu fico pensando nessa questão da câmera que dança nesse sentido. Pode ser através do movimento, mas pode ser também através das escolhas de linguagem, das escolhas dos planos, das escolhas dos ângulos, das escolhas de neutralidade, né? Enfim, de você não dar muito contexto. Eu penso um pouco por aí, né, Lê? Como é que você pensa aí? Achei interessante isso que você falou, porque para mim é a câmera que dança, mas é o corpo câmera pessoa que dança, e pensando um pouquinho, fazendo o link até com o trabalho do João, e nesse momento de quebras de paradigmas, eu acho que tem esse diferencial do movimento de quem está operando a câmera, porque tinha vários momentos, né, aquela que levanta para mostrar, que não consegue ficar em pé, porque tinha vários momentos que a câmera do Felipe estava aqui, que talvez não fosse aquele, não estava no tripé, que meio que direciona, né? O tripé você abaixa daqui, vem para cá. Às vezes você quer meio, não é tanto, daí tem que fazer aqueles malabarismos corporais ou de traquitana para você, onde você vai pôr a câmera, né? A cena do balde, por exemplo, era isso, tipo, o tripé estava ali para dar estabilidade, a imagem ficar boa, aquela coisa de qualidade de imagem, né? Aí teve uma hora que, tipo assim, não dava, tipo, daí eu falava, não, mas não é assim, eu queria um pouquinho mais assim, daí, tipo, né, aquele malabarismo, e essas escolhas de que muda, se a gente está falando de dança contemporânea, né, se a gente está falando de pesquisa, experimentação, às vezes a falta de estrutura, ou a caseirice, né, a coisa caseira, acaba trazendo um outro olhar, e eu acho que é isso, quem opera uma câmera e a própria pessoa tem uma relação corporal, que não é só, lógico que a gente sabe que tem Steadicam, tem um monte de aparelhos, e inclusive pessoas que têm que ser especializadas para saber mexer com aquilo, é muito diferente o olhar da câmera, e o câmera, não só a câmera, os artistas todos envolvidos na feitura de um filme, se eles têm uma relação própria com o corpo, muda completamente a sensibilidade, a relação com tudo. Então, por exemplo, fiquei pensando aqui no caso do João, quando falou essa coisa de proximidade, poderia ser um problema, né? Dá a sensação que no filme do João, cada um tem uma câmera, acredito eu, diferente, né? Se é celular XYZ, ou se é câmera, poderia ser um problema, né, para a integridade do filme, que tem lente, que você vê que tem diferença, definição diferente, mas justamente a aproximação e essa coisa de dentro de casa e essa sinceridade do que está acontecendo aproxima mais, e parece que são todos a mesma família, né? E eu acho que é uma brecha no sentido quando a gente fala de filmes de baixo orçamento, ou esse experimental, que não estou querendo dizer que a gente não quer verba, não, a gente quer verba para comprar material, para a gente pagar o almoço durante a filmagem, não é isso que eu estou falando, mas nesse sentido da experimentação e dessa quebra de paradigma, né? Mas acho é muito diferente. Se a pessoa, né, só para dar mais um exemplo, quem fez a trilha sonora é a Sandra X. Ela é uma performer e ela faz trabalho de respiração, de yoga, já dançou comigo. Então ela tem uma relação com o que ela vê de dança para criar trilha sonora que é particular e é singular, e que ela fez todo à distância. É uma pessoa que conhece meu trabalho, a gente vem um lastro, assim, vem
tem uma história juntas, então, por exemplo, à distância, eu filmei alguns sons que me interessavam. Fiz uma dança para ela, captando os sons do espaço. Aí ela usou, né, o áudio da câmera como as minhas referências, a minha relação com ela, e criou tudo à distância. Então, a gente quer verba para se pagar bem, para gerar, né, renda para os outros também, porque afinal de contas somos um mercado. Retomando só esse ponto dos dispositivos, a Impasse foi muito interessante porque a gente utilizou de tudo um pouco. Celular, utilizou câmera de ação, essas câmeras esportivas, que não eram as atuais, as do último lançamento. A gente usou algumas DSLR, usou uma outra câmera, enfim, para não falar marcas. A gente teve uma variedade muito grande de câmeras, assim, de dispositivos diferentes para fazer registro em todos, né? Não foi um só, utilizou só uma câmera. Eu utilizei 3 tipos de câmera em algum momento. Às vezes eu era fazer com o celular, às vezes fazer com a câmerazinha de ação, às vezes fazer com a DSLR. O Matias também, a gente conseguiu câmera emprestado, alguns tinham, né? O Cláudio e a Clara tinham uma DSLR, e aí conseguiram emprestado uma câmera com alguém, uma dessas de ação. E aí o que a gente tinha igual era o celular e a câmera de ação, tipo aquelas que tem uma visão grande angular. Então, tinha algumas coisas que auxiliavam, que se assemelhavam em algum âmbito, né, nessa imagem que a gente conseguia produzir, né? E com certeza, cria, como a Letícia disse, acaba criando essa proximidade, né, visual até, né, do tipo de ângulo e de imagem que é gerada, que é uma imagem que a gente tem ali na mão cotidianamente e de perspectiva. Nossa, a vizinhança está empolgada aqui. Então, pessoal, a conversa tá muito boa. Eu mesmo tô gostando. Se dependesse de mim, a gente virava a noite aqui conversando. Mas nós temos uma programação que continua, né? E daqui a pouco, às 8 horas, nós vamos ter a próxima sala, a Ria das Malas. Ainda teremos o Festival de Dança de Itacaré hoje. Então, a gente vai ter que encaminhar para a finalização. E antes de eu fazer os agradecimentos e fechar a sala, eu quero pedir para que vocês falem as suas considerações finais, antes da gente terminar aqui, antes da gente finalizar. Eu quero agradecer de poder estar fazendo parte desse momento do festival, que tornou possível por ser online. Também me aproximou de várias pessoas que eu não conhecia, e também me aguçou a curiosidade de chegar mais perto de vocês. E lembrando, né, que os nossos vídeos, nossas performances gravadas vão estar até dia 14 de novembro, e que o Fluxos em Preto e Branco 21, ele só vai acontecer nesse formato online, e por uma questão de escolha mesmo, de entender o trabalho como um valor, né, um trabalho mesmo, a gente não deixa ele disponível assim ad eterno. Então, quem quiser, né, poder tá junto, assim, e aí quem quiser continuar a conversa, mandar impressões, eu sei que no próprio vídeo ali do YouTube, né, dá para deixar comentário, perguntas, ou também quem quiser entrar em contato pelas redes, daí o meu Instagram é Letícia Sequito, e estamos ali disponíveis, e é isso. Obrigada. Eu posso falar já? Pode. Pronto. Eu quero agradecer a equipe do festival, né? E gostaria de nomear aqui a toda a equipe de produção do Impasse, né? A gente teve a produção de Ramona Gaião, a gente teve a direção do Cláudio Machado, que também é um dos intérpretes. Nós tivemos a Clara Garcia, que é a nossa musa,
né, a maravilhosa dançante. A gente teve Matias Santiago também, né, em cena. E na parte de audiovisual, a gente tem o pessoal da Voo, que é o Edson Bastos e o Henrique Filho. A gente tem a trilha do Jarbas Bittencourt. A gente teve o apoio na mídia com a Poliana Bicalho. E eu que vos falo, João Rafael. Quem quiser pode seguir a gente no Instagram, @in.passe. E quem quiser também pode acessar as conversas do processo criativo, que a gente realizou algumas ações que estão no YouTube do UI Criaciones, União Estável Criaciones, que é o grupo que gere o processo do Espaço, que é a Ramona, a Clara e o Cláudio Machado. Enfim, quem quiser, no YouTube, UI Criaciones, União Estável Criaciones, e no Instagram, @in.passe. Bom, eu também queria agradecer muito por estar aqui com vocês. Eu acho que fica mais que evidente, né, a importância dos festivais em termos de criar redes, criar contatos entre artistas que podem gerar outros trabalhos, outras produções, mesmo que a gente possa produzir não conjuntamente, mas a interferência de outros trabalhos artísticos, né, e de conversas como essa, fazem mudanças nas nossas percepções e nos nossos próximos trabalhos, né? Então, eu acho muito importante o festival, que bacana que está na 9ª edição e que tenha uma vida longa aí pela frente. Acho que é isso. Quem quiser também continuar a conversa, meu Instagram é @FelipeLui, e aí a gente pode ir continuando. E acho que é isso. Tem mais programação aí do festival, né? Então, bora lá. Gente, só pontuar uma coisinha. Esqueci de comentar do Fred Alvim, que também é um colega nosso que não está em cena em Impasse, mas é o nosso iluminador do Espaço, que é uma pessoa que está em cena. É um ator e iluminador maravilhoso. E o Rafik, quem foi responsável pela arte gráfica. Ficou faltando pontuar essas pessoas. Então nós vamos encaminhando para o final, né? Foi muito bom o papo, eu gostei muito de estar aqui com vocês, conversando. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui no Zoom e que estão presentes também assistindo, acompanhando através do YouTube, até mesmo quem vai assistir depois, que vai acompanhar depois. E dizer que o Festival de Dança Itacaré continua, já estamos na 9ª edição e que venham mais, muito mais. É agradecer a vocês que estão aqui, a Letícia, o João, o Felipe, o Gil e a Veru que tiveram que sair, e a todos os outros que também estiveram ligados e conectados a essa grande rede do Festival de Dança Itacaré, do ano 9. E estamos finalizando agora, mas logo após teremos às 8 horas, 20 horas, a próxima sala, o Arrear das Malas. E eu convido vocês também para estar presentes e acompanhar através do Zoom ou também através do YouTube. É isso. Boa noite a todos, todas e todos.